Você sabia que a cada 1 hora, 3 crianças sofrem abuso sexual no Brasil? Eu sou Leila Chaves e esse é o BleaCast. E hoje nós traremos essa temática de profunda relevância. É um tema bastante sensível, mas nós queremos trazer ao conhecimento de cada um de vocês essa temática que é muito importante, é um assunto profundo. E para isso, hoje, aqui no BleaCast, na nossa TV Bleia, nós temos 2 convidadas muito especiais que vão estar trazendo à luz essa temática, vamos estar aprofundando nesse assunto para levar até o conhecimento de cada um de vocês. Então, já peço o seu like aqui na nossa programação de hoje. Já se inscreve também aqui no BleaCast para você ficar por dentro de todas as novidades das nossas programações. Nós temos aqui hoje 2 convidadas especiais, a assistente social Aldivane. Olá, gente, tudo bem? Estamos por aqui e, na medida do possível, a gente vai conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante. Também está aqui com a gente a psicóloga Emanuele. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, hoje nós vamos discorrer esse assunto aqui dentro dessas com essas duas pessoas importantes da rede de proteção. E, de início, como se fala, né, o Maio Laranja, que é conhecido, eu queria pedir à assistente social, Aldivane, para estar falando assim, para a gente o porquê de levar esse nome justamente no mês de maio. Então, o Maio Laranja, ele surge por conta de uma brutal violência com uma criança chamada Araceli, lá no estado do Espírito Santo. Em 1993, Araceli sai da escola, né, ainda muito pequena, de 7 para 8 anos, e lá ela é raptada por um grupo de adolescentes. E esse rapto ele surgiu fazendo com que essa criança sumisse, e quando foram encontrar essa criança, ela tinha sido estuprada, morta e brutalmente violentada por um grupo de adolescentes. Aí surge na tentativa do combate a qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, mas em especial ao abuso sexual e a exploração sexual também. Já entrando nessa questão aí, que você já pode estar passando para a gente qual é o papel assim do serviço social na proteção de crianças e adolescentes nesse quesito de exploração sexual, né? Você como assistente social, qual é o papel que o serviço social faz com esse tipo de criança? Então, nós profissionais do serviço social, nós trabalhamos em diversos equipamentos, diversos órgãos que pode sim fazer o acolhimento dessa criança, desse adolescente, bem como toda a família. Nós trabalhamos na perspectiva do futuro dela, né? Em fazer com que eles entendam, não só a criança ou o adolescente, mas toda a família que é afetada, né, pelo abuso, pela exploração, que eles têm sim uma rede de apoio que pode contar, que eles podem contar, né? E tem na saúde, tem o serviço social, na educação, hoje já é lei, também tem um profissional de serviço social. Na assistência social, nós temos vários profissionais do serviço social, desde o CRAS até o CREAS, onde eu estou hoje atuando. E lá ali a gente trabalha em conjunto com vários profissionais. Somos uma equipe de multiprofissionais. Nós elaboramos ali um planejamento que a gente chama PAF, que é o Plano de Acompanhamento Familiar, voltado para qualquer tipo de violência com a criança e o adolescente, e aí em específico ao abuso, e vamos ali planejar metodologias técnicas voltado ao avanço dessa criança na superação. Superar talvez seja, né, um termo muito relevante para ela, mas pelo menos na tentativa de fazer com que ela tenha uma perspectiva no futuro. Certo, então, tipo, acolher aquela família no primeiro momento, Exatamente, né? O acolhimento. fazer o acolhimento dela e dizer que tem sim possibilidade dela ter uma perspectiva futura. Até porque a questão do abuso, na maioria dos casos, o abusador é do núcleo familiar, não é isso? Infelizmente. É uma pessoa que está ali no convívio próximo, dentro de casa ou bem próximo à família, não é alguém
na maioria dos casos, não é alguém desconhecido, de longe, né? Então, isso torna ainda mais delicado e mais difícil, né? Exatamente. Isso é muito importante trazer esse tema, porque os abusadores e os exploradores estão muito próximos da família. Um pai, um avô, um padrasto, o namorado da mãe, né? Dentro das igrejas, e que bom que isso, as igrejas hoje estão abrindo, saindo das quatro paredes só da questão da religiosidade em si, mas um irmão, um pastor, um padre, seja quem for, alguém muito próximo, que aquela criança aparentemente traga segurança para ela, porque ele tem esse perfil. Ele pega a confiança da criança e do adolescente e depois ele se torna o abusador, o violador do direito dela. Esse ponto é muito relevante, porque para os responsáveis ficarem atentos a esses detalhes, né? Porque o abusador, primeiro, ele não vai de início já, ele tenta ganhar a confiança da criança justamente para gerar um certo medo depois, né? E ele ter aquela segurança de que ele não vai ser descoberto. Então, esses ambientes, às vezes, a gente não imagina que possa acontecer. Né? Aí é que está a grande complexidade, Leila. Quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão específica do abuso da criança em si, a complexidade é porque, como essa pessoa é muito próxima, dificilmente a mãe ou outra pessoa da confiança dela, que era para ser confiável, vai acreditar no que aquela criança está falando, pelo fato dessa pessoa ser tão íntimo da família. Então, acaba que, para isso que existem esses profissionais, porque a gente vai dar ênfase à segurança, fazer o acolhimento, o atendimento dela e realmente dizer sim, que a palavra dela para nós tem importância, que a palavra dela, do que ela relatou, do que ela contou, sim, tem muito valor. E aí sim a gente vai trabalhar a conscientização da família, vamos dizer sim para aquela família que existe uma verdade através, isso é muito pelo profissional de psicologia que faz, né? Mas a gente elabora esse planejamento, mas tem essa complexidade ainda de se acreditar na criança ou no adolescente. Realmente é um desafio de toda a equipe, né, multidisciplinar. Eu queria até perguntar para a Emanuele, nesse sentido, quais impactos que o abuso sexual pode causar assim, na parte psicológica e emocional de uma criança, né? Porque existem muitos danos. Mas eu queria que você falasse um pouco desses danos, desses impactos que podem ser causados. Bom, pode ser causado um trauma profundo, né? Ali, na maioria das vezes, a gente tem isso. Só que um trauma ele só vai poder ser analisado e confirmado que realmente gerou um trauma ao longo dos anos. Então, de acordo com as vivências daquela criança, daquele adolescente. No primeiro momento, o que a gente vai ter ali de resposta imediata, digamos assim, é uma culpa, uma ansiedade, um medo, pode ter episódios de estresse pós-traumático, né? Porque, enfim, foi uma situação ali não prevista, digamos assim. Eu ia até te perguntar isso mesmo. Quais os sinais que uma criança pode dar, ou um adolescente, quando ele está sofrendo isso em casa, tipo assim, e não conta, né? Mas ele transmite sinais. Quais sinais, assim, que a gente pode, de cara, prestar atenção? Tipo assim, isso aqui é um sinal de alerta. Sim. Eu sempre falo de quatro grandes áreas, digamos assim. Então, a gente pode pensar na parte emocional, psicológica, na parte social, olhar a parte física e também a parte sexual. Né? Como assim? Cada uma dessas coisas. Na parte emocional, como eu já havia falado, pode ter ali um medo, uma ansiedade. Na parte social, a criança ou o adolescente pode se isolar. Então, eu sempre digo que são comportamentos contrários ao que aquela criança, aquele adolescente apresentavam naturalmente. Tipo assim, o adolescente era muito animado, extrovertido, aí de repente fica tímido. Ou era... Isso, e vice-versa, né? Então, você tem um adolescente que é super tímido, uma criança que não conversa com ninguém, para conversar precisa ser estimulado. Do nada, essa criança aparece super eufórica, super feliz, então já é um dos indícios também. Na parte física, então, a gente pode observar machucados, manchas roxas, arranhões, qualquer coisa desse tipo. E na parte sexual, geralmente, né, na maioria das vezes, a criança ou o adolescente começam a apresentar brincadeiras de conotação sexual. Então, coisas que antes não acontecia, dá muita ênfase para as partes genitais, para as partes íntimas.
Às vezes a criança, sei lá, tá brincando assim, do nada, e aí ela aponta para a parte íntima do coleguinha, quer pegar, né? Quer que o coleguinha pegue na parte íntima dela, quando é muito pequeno, né? Quando é mais adolescente, a gente tem outras questões envolvendo isso. Interessante esse ponto, porque as mães, né, têm que ficar muito atentas a esses sinais, né, com as suas filhas, e os meninos também, não é só meninas, né, meninos também. Também tem eu estava estudando sobre esse assunto também, a questão uma odontopediatra, né, a boca da criança pode apresentar muitos sinais também de violência sexual, né, que pode ser identificada na consulta com o dentista. Então, muitas dentistas hoje estão sendo orientadas a prestar atenção nesses sinais, né? Sinais na boca, na dentição, manchas na boca, na cavidade da garganta, por causa também pode ser um grande indício de que aquela criança está sofrendo uma exploração, né? Isso. É uma coisa muito importante também, nenhum desses sinais que eu falei isoladamente diz alguma coisa, tá? A gente sempre olha para o conjunto. Então, não é só, porque senão, não, meu filho era tímido e agora ele está um pouco mais alegre, eu já vou achar que ele está sendo abusado. Não, é o conjunto, né? São várias coisas juntas, por isso também a importância do profissional. Né? Porque, assim, óbvio, os pais, as mães, os responsáveis, os cuidadores devem sim observar a criança, observar o adolescente, o comportamento, essa parte física, mas se desconfiar que está acontecendo alguma coisa, de repente não consegue chegar direto para a criança, para o adolescente, para perguntar, interessante procurar ajuda especializada para que o profissional consiga ali, então, encaminhar essa questão. O que é considerado o abuso sexual numa criança? Que ponto que eu posso identificar que aquilo ali é considerado já um abuso, uma alienação? Perfeito. Então, o abuso em si, ele não é só o ato sexual. Passar a tocar no corpo daquela criança sem que ela tenha permitido, já é um abuso. Já é considerado um abuso. Um beijo sem ela permitir, porque assim, o corpo é dela. Se ela não te permitiu, é igual hoje em dia está muito em alta a questão da violência também doméstica, né, física, emocional, entre as mulheres. E hoje a importunação sexual, ela já não é mais só a questão do ato sexual, mas qualquer ato que te incomode. Da criança também é considerado, tanto que o beijo é considerado já crime até a idade de 12 anos. Entendeu? Hoje já é crime. Entendeu? Então, assim, muita gente não sabe. E a gente está com as palestras hoje na escola falando exatamente isso. Os adolescentes estão se beijando aí, meninas com 12, com 11 anos, e os meninos de 14, ou seja, tem sim, eu sempre falo isso, né, nas escolas, que eles têm direitos, mas eles têm deveres também. E nós estamos alertando em relação ao que diz a lei. Então, passou a tocar no corpo dessa criança ou desse adolescente sem a permissão, se ele se sentiu incomodado com aquilo, porque não foi permitido, ele já é considerado. Muito esclarecedor. E já, nesse sentido, quais são os sinais que uma criança nessa área social ela pode dar de estar sofrendo exploração ou algum tipo nesse sentido dentro de casa? Qual sinal ela pode dar? Então, eu vou até explicar um pouquinho sobre a questão do abuso em si, que eu falei do toque, e agora da exploração, né? A exploração, como é que se dá? Eu vou te dar um bombonzinho aqui e você mostra uma parte íntima para mim. Isso acontece muito e é bom a gente fazer esse alerta. Os jogos aí hoje, né, online, estão muito em alta e a gente nunca sabe quem é que está por trás das telas, né? Então, assim, eu vou te dar uma figurinha, eu vou te dar não sei como é que é o nome lá que eles falam, vou te dar tal poder, e aí tu me mostra, tira a blusa para mim.
Exatamente. Ou então tu me manda uma foto tirando a tua blusa. Isso está muito por trás das telas. Isso é uma exploração sexual. Ou então, me dá um beijo aqui que eu te dou uma balinha, um bombom ou um dinheiro. Isso acontece muito com criança. Já para os adolescentes, eles já pegam mais pesado, né? Já dão dinheiro, dão roupa, né? Isso é exploração sexual. E aí a gente pode já começar a prestar atenção dentro de casa. Como é que aquela criança ou aquele adolescente chegou com um objeto que a mãe e o pai não deram, né? E aí, mas foi o meu coleguinha. Por isso que a gente chama muito atenção para a família dentro de casa. A gente sabe que não é muito atenta, porque a gente sabe que não é fácil, principalmente quem tem mais de um filho. Mas é bom estar atento. Se foi o coleguinha que te deu, mas isso aqui é caro. Então, calma que eu vou lá, eu vou verificar o que foi que aconteceu, né? E aí o impacto social ele é muito grande na vida de toda uma família quando isso acontece. Porque a criança e o adolescente, ele não tem discernimento o quanto vai ser prejudicial para ele no futuro, né? Porque está mexendo, igual a psicóloga falou, com a parte emocional dele, com a estrutura emocional dele futura, né? E aí, para dentro de casa, quando acontece um abuso ou uma exploração sexual, imagina o quanto que essa família vai estar desorganizada, desestruturada ali, né, socialmente, porque a gente ainda sofre muitos julgamentos, né, preconceitos. É um tema muito especial e relevante, importante para a comunidade, mas quantos não já foram julgados por isso? Existe ainda muita resistência também das pessoas de entender o trabalho de vocês, a interferência de vocês. Infelizmente, né, as próprias famílias às vezes não aceitam. Isso é um embate que tanto a psicologia quanto o serviço social encontra nas famílias. Né? Exatamente, porque o que acaba acontecendo, e é bom falar um pouquinho, é um órgão que, sempre que eu posso falar e defendê-los, que é o Conselho Tutelar, que ele está inserido, né, nesse grupo aí de defensores e protetores das crianças e dos adolescentes. Por quê? Porque sempre quando a gente defende, né, um adolescente acima de 12 anos, defende não, a gente diz que protege, né? Mas também somos defensores. Aí vão dizer, mas esse menino ou essa menina, né, foi ela que fez, foi ela que causou, ou ele que fez, ele que procurou. E nós estamos ali, na realidade, não como só protetores, mas para tentar verificar aonde foi que essa família desestruturou, o que foi que aconteceu com esse adolescente, que agora já é um adolescente, mas que a gente não sabe... Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, nós, enquanto profissionais do serviço social e de psicologia, até mesmo, né, a advogada que não está aqui, nós somos muito criticados por isso, porque eles dizem que nós defendemos o bandido ou eles que procuraram, né? Nunca conseguem enxergar, e eu estava nesses dias comentando a gente conversa muito, nós três, discutindo os casos, né? E nós estávamos conversando hoje se pudéssemos hoje sair da onde nós estamos, enquanto profissional, na nossa atuação, muita coisa a gente já fez, muitas famílias foram já acompanhadas e a gente tem visto que elas também estão superando. Elas estão nesse processo de superação, ou com aquela criança, ou de uma vulnerabilidade que não era a violência em si, mas outro tipo de vulnerabilidade, né? Seja de moradia, seja alimentar ou qualquer... Mas a gente tem visto elas caminhando, superando aquela vulnerabilidade. Isso para a gente é gratificante. Eu até aqui com o Emanuele, essa questão exatamente do ambiente que a criança cresce, né? E aquilo que já às vezes fica muito subentendido na família, sinais que não se percebe, às vezes a mãe que não convive com o pai da criança, já com o namorado, esse tipo de risco. E essa questão que não há diálogo entre mãe e filho. Fala um pouco sobre esse assunto aí. A importância da mãe ouvir a criança, né? Sim, independente, né, de ser um relato de abuso ou exploração ou algo do tipo, eu sempre digo, quando o teu filho te procura para conversar sobre alguma coisa, são duas coisas fundamentais que precisam acontecer. A primeira coisa é acolher, né?
e acreditar no que aquela criança, adolescente, seja lá qual a idade, está trazendo. Independente do tema, independente se você acha que é uma coisa relevante ou não, desde uma briga à toa com um coleguinha na escola até uma coisa maior. Por quê? Se você não dá confiança, digamos assim, se você não dá crédito para o seu filho nas coisas pequenas, nas coisas simples, ele não vai chegar para te contar uma coisa grande, uma coisa complexa, que ele julga, né? Nossa, isso aqui é ruim, isso aqui é perigoso, isso aqui é mal, alguém fez alguma coisa comigo, tipo, eu não vou contar, eu tenho medo, vão dizer que a culpa é minha. Então, assim, já tem uma série de resistência. Então, começa no dia a dia mesmo esse diálogo, o famoso perguntar, né? Como foi na escola hoje? Como você está? E aí a gente pergunta, geralmente essa pergunta, como foi na escola, porque é onde eles passam a maior parte do dia, né? Então, já fazer desde essas pequenas perguntas e puxar assunto mesmo. As crianças tendem a falar mais, adolescentes são um pouco mais retraídos por natureza, né, pela idade, mas mesmo assim, insistir em conversar e manter esse diálogo sempre aberto, sempre limpo com seu filho. E como os pais devem agir quando uma criança relata um abuso sexual? Como que os pais devem, porque é um momento difícil, né? Vamos supor, como que os pais podem agir, assim, de imediato, o que eles têm que fazer, assim, o que eles podem fazer, assim, quando uma criança relata algo do tipo? Bom, a primeira coisa, como eu disse, precisa acolher aquela criança, né? Calma, mamãe está aqui, papai está aqui. Acolher, dar crédito para ela. Não, tudo bem, pode confiar em mim, eu tô entendendo você. Tentar manter a calma, eu sei que não é um assunto fácil, não é mesmo. E eu nem imagino como seja para um pai ou para uma mãe ter que escutar um relato desse. Só que providências precisam ser tomadas, né? Denúncias precisam ser feitas, encaminhamentos precisam ser feitos, acompanhamentos. Então, tentar manter a calma, acolher a criança, acolher o adolescente, esperar ele falar tudo o que ele quer falar, tudo que ele tem para falar, um verdadeiro desabafo, digamos assim. E aí, a primeira coisa também bastante importante é não se... A maioria das vezes o abusador está por perto. Então, tentar conseguir não confrontar esse abusador, em primeiro lugar. Porque, pensa, vamos numa situação hipotética. Eu tenho uma filha e a minha filha veio me contar que o tio passou a mão nela, tá? Não teve um ato sexual ali, mas como a Aldivane falou, já é um estupro de vulnerável, né? Já é um crime. Passou a mão nela, ela não queria, e aí ela veio me contar isso. Então, ao invés, a nossa tendência natural, né, como protetores ali, pai, mãe, é ir lá confrontar e tal. Não, você acolhe a sua criança, o seu adolescente, e daí você faz as denúncias cabíveis. Então, pode fazer a denúncia completamente anônima, que é o Disque 100, tá? A denúncia vai para Brasília, e aí Brasília redistribui para a rede, então não tem como saber quem fez. Caso você não tenha problema em se identificar, você pode procurar o Conselho Tutelar ou a delegacia, né? São esses dois principais órgãos de entrada. Lembrando que mesmo adolescente, mesmo deu a permissão, né? Vamos supor, também não pode. Não pode, porque menor de 14 anos não tem consentimento, tá? A lei entende, então, a questão do livre consentimento, a lei entende, os nossos legisladores entenderam que uma criança, um adolescente com menos de 14 anos, ele não é capaz de decidir sobre ele mesmo, sobre o seu corpo. Então, menor de 14 anos não pode. Por isso que a gente fala, criança não namora, enfim, assim, menor de 14 anos nem namorar não pode. Tá? Crime, já desde que fique bem claro. E é interessante porque muitas pessoas não procuram informação a respeito do assunto, né? E eu acho que o interessante também, nesse caso, quando uma criança relata um abuso, tem que afastar essa criança do abusador, né? Aí a minha pergunta e quando o abusador é o mantenedor da família? Olha que caso complicado, né? Eu imagino como que é o trabalho difícil da rede de proteção numa situação como essa, porque quando o violentador, o abusador, é o homem que coloca a comida em casa,
Como que fica a situação dessa mãe? Ela, muitas vezes, a gente sabe dessa realidade. Ela fica com medo de denunciar. Tipo assim, as estatísticas que a gente tem é das denúncias que são feitas. Imagine quantas denúncias que não são feitas, né? Porque isso aí dificulta ainda mais, né, o trabalho de vocês. Então, eu poderia falar um pouco sobre isso. Quando o abusador, ele é o próprio mantenedor da casa, o nível de dificuldade fica ainda maior, né? Exatamente. Por quê? Porque aquela criança, foi o que a doutora Emanuele falou, ela já procurou a mãe. Lembra que eu falei logo no início que às vezes a criança ela não é acreditada, não se dá o crédito àquilo que ela fala exatamente por esse motivo. Porque a grande maioria, a pessoa que é o abusador, ela é o mantenedor. Mas aí é que está a grande complexidade, né? Muito complexo. Porque aquela criança, a gente não sabe o que ela já sofreu, né? Porque a gente está falando de toque, mas e se houver outro tipo de situação que seja doloroso para ela, né? E É ela porque tá as violências não é só a física, né? não é só a física. Então, assim, a física ela já vai acontecer, eu digo que é o último Último degrau, nível, né? o último nível de todos os abusos que ele já sofreu, né? Porque aí o físico ele já está ali com a questão psicológica dele, a emocional, e aí as ameaças, né, que acontecem se você falar, eu mato seu pai, mato sua mãe, mato todo mundo e ainda te mato. Geralmente são né, nesse nível. Mas aí é que está, a lei a gente não se discute, a lei se cumpre. Né? Então, se uma criança dessa relatou para um parente próximo, seja mãe, seja tio, e o abusador foi muito próximo, tanto a pessoa que cometeu o crime quanto aquela que está negligenciando uma denúncia de tão tamanha, ela também vai ser responsabilizada. Sim. Então, não é só a questão do abusador. Foi porque aquela criança pediu uma proteção para um adulto, né, ou o adolescente pediu essa proteção e foi negada essa proteção porque ela olhou para a questão financeira, a questão de manter a casa, enfim, né, o convívio, e a gente vê muito isso, eu tenho uma família perfeita e eu não vou contar isso para ninguém porque vai desestruturar a minha casa. A casa já está desestruturada, né? Quando há confirmação do abuso, assim, qual é o procedimento que é feito? Um corpo de delito, um boletim de ocorrência? Exatamente. O agressor, acontece o quê? Assim, você poderia só pontuar alguns. Quando acontece mesmo a violência que é comprovada, quais os passos daí em diante? Então, a doutora Emanuele falou de alguns dos passos, né, para a questão da denúncia, e quando essa denúncia, de fato, ela é confirmada, Conselho Tutelar é a porta de entrada principal, né, que ele já tem um contato direto com a delegacia. Aí sim, aí o delegado vai pedir o corpo de delito, vai fazer todos os procedimentos que é da justiça, né? E se aquela criança realmente tiver ali naquele ambiente familiar e a equipe perceber, o próprio Conselho Tutelar perceber que não tem um risco muito alto. Exatamente. Aí faz a retirada daquela criança e ela vai para o serviço de acolhimento. Aí ela fica lá e todos os processos, aí sim vai para o sistema de justiça e aí já é com o sistema de justiça. Ainda é um pouquinho demoroso, Sim, a gente sabe mas aí que já é com o sistema lento, de, né? com o sistema de justiça. O importante é que eu digo que a criança e o adolescente ele foi salvo daquele perigo, né? Aí sim fica a responsabilidade de uma equipe multiprofissional. Aí a equipe faz o acompanhamento. Exatamente. Hoje ainda em Bom Jesus quem é a equipe é eu ainda e a Emanuele também do serviço de acolhimento. Nós estamos lá com algumas das crianças acolhidas. Tem umas ainda que são por esses motivos, mas assim que também que estão estudando num ambiente seguro, né? E agora a gente vai fazer o quê? O trabalho de encontrar a família para ela retornar esse lar, mas num lar seguro, né? Num lar protegido. Que trabalho é feito com essas crianças, assim, quando elas são retiradas e ficam em acolhimento, tanto trabalho social como trabalho psicológico? Pois é, no social a gente trabalha, faz esse primeiro acolhimento e
faz todos os encaminhamentos possíveis, né, para a rede pública, né, que existir no município. Então, a gente cerca essa criança de tudo, desde a saúde, né, lá da Secretaria de Saúde, dos médicos, odontólogo, até a questão do esporte, tudo, para que ela realmente tente minimizar aquilo que ela vivenciou. A minimizar os traumas, Isso, né? exatamente. E na área psicológica, qual o trabalho que é feito? Bom, a gente tenta entender, oferecer o acolhimento, assim, primeiro entender a história, né, tudo que ela passou, porque às vezes chega até nós, a criança ou adolescente, que ainda não teve esse acolhimento, que ainda não teve quem acreditasse nela, né, apesar de a história, digamos assim, ter se tornado pública e até ela chegar na gente, mas ela fala, olha, meu tio não confiou em mim, minha avó não confiou em mim, seja quem for que, né, esteja responsável ali por aquela criança, por aquele adolescente. Então, a primeira coisa é a gente faz essa investigação inicial para descobrir se ela já teve um acolhimento, mas independente do acolhimento familiar, a gente faz o acolhimento profissional, né, e a gente faz as orientações necessárias, como a Aldivane falou, os encaminhamentos, a gente encaminha para o psicólogo da saúde, se precisar para o psiquiatra, se precisar para o CAPS. Então, assim, para que todo um trabalho realmente seja feito e a gente sempre preza por atividades extracurriculares. Então, não só a escola. Então, tá na escola de manhã, vamos procurar alguma coisa para fazer à tarde, um esporte, um balé, uma aula de música, qualquer coisa ali que a criança ou adolescente se identificar, para que ocupe realmente o tempo, para que ela não fique ociosa, porque quanto mais ociosa, mais ela vai pensar naquilo, mais ela vai lembrar daquilo. Quando é uma criança muito nova, por exemplo, 5 anos, 4 anos, eles podem se expressar assim através do desenho? Tipo assim, é uma técnica que vocês usam para crianças muito novinhas? Pode. Quanto mais nova a criança, mais a gente precisa aderir ao lúdico, né? Então, vou te dar um exemplo agora nas escolas, não acabou ainda a campanha do 18 de maio, e o pessoal da Secretaria de Educação, a parte deles é fazer justamente uma dinâmica com o fantoche. O nome do fantoche é até Teco. E as crianças ficam apaixonadas pelo Elas se Teco. identificam, né? E o Teco conta para elas uma história de bom. que alguém tentou pegar e de que não pode. E olha, o Teco quer pegar na minha parte íntima. Pode? Não, o Teco não pode. Então, assim... A ludicidade é muito importante, né? Exatamente. Então, a gente já está fazendo esse trabalho na prevenção, mas também, depois que acontece, a gente recorre a esses meios também. Tanto o pintar, quanto desenhar, quanto através de uma história contada, da forma que a criança se sentir mais à vontade. Isso é até interessante falar aí, porque, tipo assim, tem coisas que as mães, os pais ou responsáveis não precisam esperar só que a escola faça ou que a rede faça. Tem coisas que você tem que fazer em casa, brincadeiras. Tem, por exemplo, o semáforo do corpo, que é bem fácil de fazer. Qualquer pessoa pode fazer em casa. Eu faço essas coisas lúdicas com a minha filha. Aquela questão do toque, onde pode pegar, até onde tipo assim, é permitido. Daqui em diante, atenção, daqui para cima, não pode. Então, assim, os pais têm que ter, hoje, o dia a dia muito corrido, infelizmente, prejudica nessa questão, né? Os pais muito ocupados ou trabalham muito, a gente sabe, né? O dia a dia não é fácil. E acaba que, às vezes, essas crianças ficam vulneráveis na rede social, né, expostas ali, ou fica muito tempo na rede, aí os pais não prestam atenção o que elas estão vendo, porque a rede social tem pessoas boas, mas tem muita gente disfarçada ali, né, que tem um perfil de criança, lá dos seus 10 aninhos, que fala como um amiguinho, tem a linguagem de criança e não é uma criança, é um adulto que está por trás. Então, os pais têm que ficar muito atentos às redes sociais e tem que fazer esse trabalho dentro de casa, né? É importante fazer esse trabalho dentro de casa, não esperar só a rede, não é isso? Justamente. E assim, não precisa ser, não, vamos aqui sentar, então, que a mamãe vai contar, o papai vai explicar como é que faz. Não, você, dependendo da idade da criança, enquanto ela está pequenininha ali, você pode ensinar, por exemplo, na hora do banho. Aqui, quem pode pegar? Só a mamãe ou só você? Né? Primeiro só você, depois só a mamãe. E aí já vai ensinando, ou sei lá, a babá, a vovó, quem tiver ali responsável por aquela criança.
E conforme ela vai crescendo, 3, 4 anos, já pode ensinar a criança a tomar banho sozinha, a se limpar sozinha, a se vestir. Por quê? Quanto mais autonomia a gente dá para a criança, mais Menos ela vai ficar menos ela vai necessitando, né? ficar isso e menos ela vai ficar vulnerável também, porque se alguém vem me ajudar a fazer uma coisa que eu já sei, eu não vou aceitar, Sim, entende? verdade. Então, porque o abusador pode chegar de várias maneiras. Ela pode chegar, não, se sujou aqui, vamos ali que o tio vai dar um banho, ou a tia vai dar um banho, porque a gente também atrela muito a questão do abuso a homens, mas mulheres também são abusadoras. É interessante isso aí. Como que a família aqui, Aldivane, a família e a comunidade pode trabalhar na prevenção agora, nesse caso, né? Para a gente evitar que chegue a esse ponto, né? O que que a comunidade pode fazer, a família, enfim. Então, como a gente havia falado, esse assunto ainda é um assunto bem complexo para todo mundo, né? Por conta de várias questões, né? Socioeconômica, enfim. E é mais a questão socioeconômica, mas a família e a sociedade, a comunidade tem um papel fundamental, que é a denúncia. Ah, mas não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha vizinha. Mas lá na minha vizinha tem uma criança, um adolescente que está sofrendo, mas eu sei o que acontece lá. Então, denuncie exatamente isso. O melhor trabalho de prevenção ainda é a denúncia, né? Outro trabalho de prevenção é observar muito a sua Se tiver criança. suspeitas, já Denuncie, denuncie. entendeu? Se for suspeita, denuncie. Ah, mas eu não Mas quero eu não tenho me certeza. Não, tem que. eu não Justamente quero, por isso. exatamente, porque você está fazendo um trabalho preventivo. Eu já suspeitei e denuncie. Não é preciso, eu não quero ir na delegacia, não quero ir no conselho tutelar, porque eu vou me expor, tem muito isso. Então, pegue o telefone, diz que o número 100, 100, vai lá para o Direitos Humanos em Brasília, não é preciso se identificar, e de lá eles vão retribuir, oh meu Deus, redistribuir para toda a rede. E se por acaso for tipo, assim, alguém da comunidade encontrar vocês e de repente querer chamar no particular e falar, pode também. Pode também, entendeu? Pode sim. Eu estou na escola, aconteceu. A gente sempre costuma falar isso, né? A doutora Emanuele falou exatamente isso. A criança e adolescente hoje passam mais tempo dentro da escola, né? São dois ambientes que eles passam mais tempo, dentro da escola e em casa. Então, lá na escola, eu me identifiquei melhor, foi com vigia, foi com a pessoa lá do lanche, né? Então, é com ele que eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Então, pode também. Estou lá no postinho de saúde, lá na UBS. Veja com o seu enfermeiro. Então, qualquer lugar, espaço que você se sinta seguro, você pode fazer essa denúncia. Sim, nas escolas, geralmente essas pessoas. A importância do professor também ficar atento aos sinais, porque geralmente criança, principalmente pequena, a pessoa da confiança dela na sala de aula é a professora, né? Então, às vezes, as professoras têm que estar, acho que são orientadas também para prestar atenção nos sinais e, caso forem procuradas nesse assunto, né? Os alunos falarem. Ou, às vezes, a professora só pode observar e repassar para a rede, né? Isso? Exatamente. Nós temos uma parceria muito grande com as escolas, muito grande mesmo. Trabalhamos assim, muito bom o trabalho com a rede escolar, porque quando eles já percebem, né, porta de entrada é conceito tutelar, mas também o CREAS, que está aqui em Bom Jesus, e depois eu quero falar um pouquinho sobre o que é esse, né, equipamento, órgão, esse né? serviço, esse órgão, para a comunidade conhecer um pouquinho, né, de que é. Certo. Vou perguntar aqui para a Emanuele, como fortalecer a autoestima e a segurança dessas crianças para que elas sintam seguras em pedir ajuda quando necessário? Tipo assim, como que pode fortalecer isso aí para elas serem estimuladas a pedir ajuda? Uma coisa importante, como eu falava anteriormente, é ensinar sobre o corpo. Então, o seu corpo é seu, ninguém toca, pertence a você. Você precisa cuidar dele. E isso pode ser ensinado de várias formas, desde a forma de se vestir, até a forma de fazer sua higiene pessoal, até a autonomia que você dá para a criança. A segunda coisa é criar um ambiente de confiança. Então, o seu filho precisa, aquela criança, aquele adolescente que está perto de você, precisa sentir confiança em você. Então, exatamente, porque senão não vai contar.
né? Não vai falar nada. A terceira coisa é validar os sentimentos. Então, o que você está sentindo? Você está triste? Não tem problema, a tristeza passa, Esse né? ponto é muito importante. Às vezes as mães, os pais desmerecem o sentimento, né? Não validam o que eles falam. Tipo assim, isso é besteira, isso é coisa da tua cabeça, né? Exato, a gente pode validar os sentimentos de uma criança e de um adolescente de uma forma muito simples. Como? Desde o momento de uma birra, por exemplo, qualquer criança faz birra. Eu vou começar pelas crianças. Então, qualquer criança faz birra. Não precisa interromper a birra da criança. Deixa ela fazendo a birra dela lá, quietinha, né? Garanta a segurança física ali, né? Não tem nada que ela possa se machucar, mas assim, se jogar no chão e chorar, ela não vai morrer. Todas as crianças, em algum momento, vão fazer isso. Deixa, né? Porque deixando, você está validando, você não tenta interromper. E aí, então, de repente, a criança está chorando muito. Para de chorar, não sei o quê. Não faça isso. Deixa a criança chorar. Quando ela se acalmar, e aí você pode, inclusive, ir nomeando e ajudando a nomear. Porque muito pequeno não sabe o que está sentindo. Sim. Então, assim, por que você está chorando? Aconteceu alguma coisa? Não, você quer chorar mais um pouco? Ou então, Muito sabe, bom. quando você percebe, a criança parou de chorar, você pergunta. Sim. Você já quer parar de chorar? A gente pode conversar agora? Porque ela já vai sentindo. É todo um clima que vai sendo criado, entende? Então, por isso que eu falei de observar desde as pequenas coisas. Não desprezar. Que Esse muitas negócio vezes, de engole o choro, né? exatamente. Muitas vezes a gente Os vai... meninos, principalmente. Né? Vai deixando aquilo passar porque, eu só tenho 10 minutos com a minha filha. Cara, que esses 10 minutos, então, sejam um tempo de qualidade. Escute, né? Veja, escute ali, entenda o que ela está falando, valide os sentimentos dela. E ensinar também que sentimentos são coisas que passam. Então, você está chateada agora, você está triste, está fazendo birra, por exemplo, voltando ao exemplo da birra, mas isso vai passar. Quando passar, a gente conversa e a mamãe pode entender o que está acontecendo com você. Outra coisa também é ensinar sobre segredos. Isso eu, inclusive, falava nas escolas, enquanto a gente estava fazendo as palestras do 18 de maio. A criança precisa entender, e aí especialmente criança, né, adolescente, geralmente entende um pouco mais de segredo, mas talvez a nossa maior preocupação sejam as crianças, porque elas são realmente as mais vulneráveis, né? Às vezes não sabem nem pedir ajuda, não sabem nem o que está acontecendo. Então, assim, ensine para a sua criança que existe segredo bom e existe segredo ruim. Sim. Então, o que é o segredo ruim? Todas as vezes que ela sentir medo, que alguém contar alguma coisa para ela e pedir segredo, e ao receber esse pedido, ela sentir medo, aquilo é um segredo ruim. Eu então, sempre falo isso com minha filha. Se alguém te falar, não pode contar para sua mãe, pois é o primeiro sinal que você tem que contar. Exatamente, Né? isso é um ótimo alerta, sinal. Né? Então, não conta para ninguém, isso aqui vai ficar entre nós dois, mesmo que seja uma pessoa da confiança. Sabe, a criança precisa ter essa uma pessoa, e aí geralmente é a mãe, por isso que a gente fala tanto da mãe, né? Não, conte tudo para a mamãe. Mamãe está aqui para lhe ouvir, mesmo que alguém lhe peça segredo. Então, ensinar isso. Toda vez que gerar angústia, medo, tristeza, não é um segredo bom. Então, o segredo ruim, ele precisa ser revelado imediatamente. Esses 4 pontos muito, muito importantes, muito interessantes. Aldivane, fale um pouco sobre o CREAS. Como que qual o trabalho do CREAS nessa situação, a interferência dele nesses casos de alta complexidade? Exatamente. Então, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Ele é diferente do CRAS, porque o CRAS ele trabalha ali com a prevenção, né? Trabalha mais voltado à prevenção. E o CRAS ele é de proteção básica. Nós somos especializados, né? E ali o CREAS ele está em Bom Jesus já tem alguns anos, eu acho que 4 anos, de 4 para 5 anos já em Bom Jesus instalado. Trabalhamos com uma gama de pessoas que fazem parte juntamente conosco, mas lá no CREAS nós estamos distribuídos com a equipe técnica completa, que é o assistente social, psicólogo, coordenador e o advogado. Talvez alguns não saibam, mas a demanda é pequena. Então, como é que é a demanda? Pois é. Parece que as pessoas acham, ali no CREAS as coisas, né? Porque é um órgão achando que é pequeno, mas com uma demanda muito grande, né? Porque o CREAS ele trabalha já quando o direito daquela pessoa for violado, não vai mais trabalhar a prevenção, né? Então, ou seja,
mulheres vítimas de violência, idosos vítimas de violência, crianças vítimas de violência, adolescentes vítimas de violência, pessoas com deficiência vítimas de violência, Todo tipo de pessoas, violência, né? todo tipo de violência. É um Pessoas trabalho. em situação de rua. Tem alguém ali em situação de rua, chama o CREAS. E aí nós estamos lá com uma demanda muito grande, né, de muitos casos que são sigilosos, porque nós trabalhamos também com o sigilo, sistema de justiça atrelado ao conceito telar, atrelado à promotoria de justiça, seja dessas pessoas aí a qual são atendidas que É eu até falei. interessante falar, porque às vezes as pessoas não têm noção desse trabalho, justamente porque é um trabalho sigiloso. Exatamente. Né? Não vai ficar né, aos quatro ventos Nós não expondo, podemos, exatamente, nós não podemos, né, porque a pessoa ela já está tão vulnerável, né, ela já sofreu tanto, e quando chega conosco lá, nós fazemos exatamente esse trabalho. E aí, hoje, Bom Jesus, o CREAS está instalado, é um serviço muito importante para a comunidade, que talvez a comunidade até nem saiba, né, que tem essa porta de acesso, de entrada, muitos sabem porque já são atendidos lá. E ele é esse centro especializado que conta desde a recepção até, né, a pessoa que nos auxilia lá na Copa e Cozinha. Mas temos o coordenador, o nosso amigo e coordenador Johnny, Emanuele, a Iana e eu como assistente social, fazendo parte da equipe técnica. É toda uma rede, né? Vocês trabalham integrados com toda a rede do município, né? Exatamente, toda a rede do município. Não é independente, né? E a doutora Emanuele falou ainda há pouco, né, até o serviço de mais alta complexidade, né, lá da saúde, no CAPS, né, o serviço de atenção básica já menor um pouquinho, mas até na alta complexidade. E aí vem a educação, né? A gente acaba fazendo com que, foi aquilo que eu falei ainda há pouco, fazendo com que essa pessoa que sofreu tamanha violência tenha um pouquinho mais de dignidade para enfrentar a vida e conseguir caminhar. E essas caminhadas que a gente vê a secretaria promovendo, as secretarias promovendo aqui, é justamente também para despertar na comunidade a importância das denúncias e também dos abusadores que a gente não sabe, né? Ele não vem com na cara que né? Para ele saber, tipo assim, que ele corre risco, né? Exatamente. As campanhas de prevenção, que a gente chama que é uma campanha de prevenção, e esses dias nós estávamos conversando, até brincando, assim, que estão nas escolas, né, que é o nosso grande público, são crianças e adolescentes nesse tema, e aí a gente diz, vamos se preparar, porque as denúncias, elas só aumentam pós-campanha. Olha só o quanto que é importante a corrida que teve ainda há pouco, promovida pela Secretaria de Assistência Social. Que olham de longe, acham irrelevante, mas, gente, sempre após uma campanha tem resultado. Exatamente. Alcança e alcança muito, né? As pessoas não sabem o tanto que essas campanhas de prevenção conseguem fazer com que as crianças e os adolescentes tenham coragem. De denunciar, né? E aí a gente está terminando a palestra na escola, já tem um atendimento para fazer, alguém já teve coragem para fazer a denúncia. Essas campanhas despertam nas crianças, tipo assim, coisas que elas começam a perceber que não são normais, né? Exatamente. Porque viu na campanha, porque até então, talvez dentro do ambiente familiar aquilo ali seja comum, mas depois com esse tipo de campanha, ela observando, tipo, não, aquilo não é comum. O trabalho da campanha de prevenção é exatamente isso, levar essa informação para dizer para eles o que vocês não estão só. Tem vários profissionais, defensores, protetores que estão na causa com vocês. E é por isso que eles têm a liberdade e a segurança de fazer a denúncia. É verdade. Aqui, para finalizar, eu queria ver com a Emanuele, que mensagem você deixaria para as famílias hoje? Uma mensagem assim a respeito desse tema tão importante, desse bate-papo que a gente teve aqui. Bom, eu acho que a principal mensagem que, como psicóloga, eu posso deixar é essa do acolhimento mesmo, né? Oferecer uma escuta, oferecer confiança, oferecer proteção, porque muitas vezes a gente, pelo mundo materialista que a gente vive, a nossa sociedade extremamente consumista, a gente acha que é só
fornecer bens materiais, presentes. Ai, tem uma casa boa, dorme num quarto bom, tem central de ar, não sei o quê, anda de carro. E às vezes não, né? Não é só isso. Precisa desse acolhimento, precisa desse abraço, desse aconchego, dessa presença, de fato. E não tem, tipo, nível, né? Tipo, de nível Não, aquisitivo. Isso não, acontece. não tem, né? Acontece em todas as classes sociais, com todas as cores, em todos os bairros, desde a cidade mais pobre do interior do estado até Belém, que é a capital, assim, falando a nível de estado, né? Mas realmente está em todos os lugares e, como você disse, o abusador ele não vem com uma placa, ele não vem identificado. Então, às vezes a gente depois descobre alguém que é abusador por alguma denúncia, algum caso que se torna público e a gente pensa, nossa, mas Nem fulano, imaginei. jamais pensei, né? Jamais sempre assim, pensaria. né? E é sempre assim. E é sempre assim. Vem de onde menos se espera, né? Por Onde- isso que o alerta, o cuidado tem que ser redobrado, né? Redobrado, redobrado. E a gente precisa, de fato, estar de olho nessa galera, nessa nossa galerinha com quem eles estão convivendo, com quem eles estão conversando. E não é só convivência física, né? Nós falamos um pouquinho da convivência digital, mas hoje talvez existam adolescentes, crianças que convivem mais no mundo digital do que com a própria família dentro de casa. Sim, concordo, é verdade. Aldivane, que mensagem que você deixa para as famílias? Algum alerta, um resumo aqui? Eu quero pegar o gancho da doutora Emanuele e falar sobre essa questão da acolhida no geral, né? As famílias, elas têm sim com quem contar, né? Tem sim o apoio, tem sim a proteção que elas precisam. Eu sempre costumo falar muito isso, agora já na atuação, dizendo assim, as pessoas elas só precisam dar um passo, né? Porque nós caminhamos o dia a dia ali no CREAS e todas as pessoas que chegam ali, que dão o seu primeiro passo, elas não saem de lá sem dar o segundo. Até porque para o início, vocês só podem entrar mediante uma denúncia, Exatamente. né? Se não tiver Então, denúncia, como que se vai ela entrar? der o primeiro Ela tem que passo, dar o primeiro nós vamos passo. dar o segundo com ela. Isso é de certeza. E aí tem uma rede de proteção que pode sim dar esse segundo passo com ela, e dizer para ela, para a família, para um adolescente, para a criança, que não estão só. E que bom que essa conversa, que esse papo aqui está rolando, para que as pessoas entendam, né, que a minha família não é uma família que de repente as coisas não podem estar acontecendo dentro de casa, Não né? está isenta, Não né? está isenta, né? Por quê? Porque, eu sou crente, eu sou católico, eu sou, né, de outro credo religioso. Só se atente, porque aquilo que você falou é muito verdade, né? Ele não está ali vestido com uma capa de pastor, de padre, de espírita, seja quem for, Sim. mas ele está ali como abusador. Ele só tem uma personalidade ali. Ele é o violador do direito dessa criança, ele é o abusador, ele é a pessoa a qual tirou todos os direitos possíveis que essa criança ou esse adolescente podia ter. Então, o meu recado final é que só não se acomode, denuncie, porque você vai estar salvando vidas. E as vidas são dos pequeninos, as vidas são dos nossos adolescentes. Quero agradecer muito vocês terem aceitado o meu convite para bater esse papo, que é um tema muito relevante. E aproveitando o mês de maio, que já trabalha esse assunto, né? Embora até a gente começou aqui, né? Independente de ser maio, junho, julho, esse tema sempre vai ser relevante, sensível e necessário, né? Então, muito obrigada. Eu sei que esclareceu muitas dúvidas das pessoas e pessoas que às vezes têm vergonha de perguntar, né? Por isso que é bom a gente estar levando em todas as fontes possíveis essas informações adiante, né? Para alcançar o máximo de pessoas possível. Agradeço a vocês que estiveram aí acompanhando. Sempre que possível, volte nesse programa para tirar suas dúvidas. Se tiver qualquer denúncia, você pode discar 100. Procura a equipe do CREAS ou a rede de proteção. Faça sua denúncia, anônima ou não. Se você tiver apenas suspeita, denuncie também, né? Porque uma suspeita não denunciada pode virar um fato consumado. Então, faça a denúncia, isso é muito importante. Obrigada a cada um que esteve acompanhando. Se inscreve aqui na TV Bleia, tá bom? E eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.